A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida na manhã desse dia de quinta-feira. Eu estava aqui fazendo meus trabalhos de costura, quando de repente eu senti o desejo de gravar uma palavra para os pastores, para todos os pastores do Brasil e do mundo. E a palavra que Deus me deu foi essa. 2 Reis, capítulo 5. O Senhor acabou de me dar esta palavra para entregar para todos os pastores. E Naamã, capitão do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Eu quero, nesta manhã de quinta-feira, lembrar a todos os líderes, pastores, a todos vocês, que assim como o nosso Deus, Ele permitiu escrever esta passagem de Naamã, Naamã, capitão do exército, rei da Síria, e dando valor a este homem, e dizendo que este homem era muito respeitado, e também este homem era muito valoroso, e o Senhor deu livramento aos sírios através de Naamã. Porém, Naamã era leproso. O Senhor manda lembrar a todos os pastores na manhã desse dia que vocês são homens valorosos, são homens muito respeitados e são homens que até o Senhor usou para dar livramento a muitas pessoas. Muitas conquistas, muitas vitórias, muitos livramentos. Mas o Senhor me fazia lembrar e dizer para todos vocês sobre a doutrina santa do corpo, do espírito, corpo, alma e espírito. E todas as vitórias e conquistas não garantem morada no céu. O Senhor mandou entregar aqui e dizer desta maneira: lembre-se das pessoas antigas e como elas se comportavam diante de todo o modernismo de hoje, comparado ao passado. E então o Senhor me fazia lembrar da minha avó, que não era cristã, mas era católica. E a minha vozinha mesmo católica. A minha vozinha sempre usava os seus vestidos com forros. E, por incrível que pareça, até mesmo minhas tias usavam forro nos vestidos, pois os tecidos finos e transparentes, viscose, por exemplo, não podia usar puro em cima da pele. Isso significa que hoje a Igreja de Cristo é para dar exemplo e usar combinação. Também o Senhor me fazia lembrar da minha vozinha, que era católica, e que não conseguia colocar uma roupa indecente e nem colocar os seus seios à mostra, como muitas irmãs fazem nas igrejas modernas de hoje. Também a minha avó, ela não era de usar batom e nem maquiagem, nem brinco na orelha. Porém, a minha vozinha, ela sempre dizia, e minha mãe dizia: se eu pegar você de batom, eu arranco seus lábios. Porque o batom era posto como de prostituta. Quero lembrar a Igreja de Cristo que o batom era considerado para prostituta. E a minha avó sempre dizia: não use essas coisas, que isso é de prostituta. Também no passado, você vai dizer: mas o passado é o passado. Não. É bom lembrar dos exemplos do passado, porque tudo isso, quando iniciou-se em todo lugar do mundo, não foi aceito por todo mundo.
E hoje nós descobrimos cientificamente que o batom tem chumbo e tem alumínio. E minha avó estava certa. A minha avózinha também falava de pintura de unha. E ela também não usava, quanto todas aquelas senhorinhas antigas não usavam. E diziam, é veneno, não bote veneno na sua unha. E hoje nós temos convicção cientificamente comprovado de que verdadeiramente é veneno. É veneno para a nossa unha. E nós sabemos que tem químicas como tolueno, cetilo, etilo, resina de formol e outros produtos que causam doenças. Hoje nós somos orientados a obedecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Porque muitos não entendem isso. São 3 pessoas distintas, porém todas em comum acordo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai está no céu, o Filho à direita do Pai, e o Espírito Santo está aqui agora. E o Espírito Santo me incentiva a dizer para todos os pastores, acorda, o povo do passado estava certo, pastor. Acorda. Quem usava batom era prostituta. Quem usava essas badalações era prostituta. As mulheres antigas não usavam essas coisas. Pelo menos as mulheres que sempre conheci não usavam essas coisas. E as muitas e muitas antigas de outros lugares a qual conheci também não usavam. Minha avó também não usava brinco, era da católica. E a minha avó, ela nem por isso ela está no céu, por incrível que pareça. Tinha tantas coisas maravilhosas e boas. Mas a minha mãe, de tanto orar, pedindo a Deus para ver onde estava a sua mãezinha, porque a sua mãezinha tem aceitado Jesus na última hora. Mas não foi de verdade. Quando minha tia ofereceu um cachimbo para ela fumar, ela deu um trago no cachimbo. E aquele foi o motivo dela não ter entrado no céu, porque ela cedeu à tentação na última hora. Desejou o pecado, e o pecado foi até a sua boca e consumado. E minha mãe orou muito para ver minha avó se estava no céu, e Deus mostrou minha avó no abismo. E quando a minha avó viu, minha mãe disse, minha filha, o que você está fazendo aqui? Saia desse lugar tenebroso, saia desse lugar terrível. E a minha mãe, ela chorou muito depois dessa revelação. E Deus disse para ela, você disse que queria saber onde ela estava, então agora pare de chorar. E falou com a minha mãe, para ser forte, parar de chorar. É muito triste, meus irmãos, ter que contar isso e dizer que minha avó estava certa em tantas coisas. Usava seus vestidos forrados, era católica, não era protestante, e no dia que ela aceitou Jesus, se tornou protestante, ela não fez de verdade. Há muitas pessoas dizendo, não, na última hora eu me arrependo, será que vai dar tempo? Será que vai ser de verdade seu arrependimento? Meus irmãos, também quero falar dos brincos na orelha, onde eu vi umas pesquisas científicas dizendo que existem vasos sanguíneos que são responsáveis pela garganta, são responsáveis nesse molinho aqui pelos olhos, pela visão, e responsável pela parte do nariz. E as pessoas estão furando as orelhas, meus irmãos, dos bebês. E sendo que na segurança pública, na faculdade de segurança pública, nível superior, que eu fiz um tempo, ali eu descobri que há uma lei que proíbe a mãe furar a orelha do bebê, pois é uma violência ao corpo humano, mas eles estão furando. E é uma violência. Tem que esperar o bebê ficar com 18 anos para decidir se quer furar a orelha ou não. E aí eu descobri que furar a orelha realmente prejudica os vasos sanguíneos. Estão pessoas fazendo isso, estão pessoas furando até em cima. Eu deixo aqui esse despertamento que o Senhor me deu. Pastores,
volte a pesquisar sobre essas coisas e volte a pregar sobre essas coisas. Aliás, volte a pregar e vá pesquisar sobre esses assuntos. É esta mensagem que eu deixo nessa manhã. Porém, Naamã era um grande homem, né, onde Deus havia dado até livramento aos sírios, né? Um herói, um valoroso homem, porém leproso. Eu não sei qual é, nesta manhã, a sua lepra, pastor. Irmão, irmã, mas tire a lepra, porque uma leprinha, que seja ela grande ou pequena, impedirá de você entrar no reino dos céus. Mas Deus é amor, irmã, mas Ele é fogo consumidor e é santo, 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 1000 vezes santo, santo. O Espírito Santo é santo, santo, santo. A minha avó aceitou Jesus, mas a minha avó deu o seu último trago de cigarro, de cachimbo, e foi morar no inferno. Eu sinto muito, pastores, mas há multidões que você está conduzindo para o abismo, isso é perigoso demais para você e para quem está caindo lá. E Deus te ajude na manhã desse dia, e eu deixo essa meditação para você. Não pare de buscar a presença do Senhor, não pare de crer na purificação do corpo, da alma e do espírito. Que Deus te abençoe, curte, compartilhe, envie esse vídeo para mais pessoas que você puder, para alcançarmos alguns desses pastores, eles venham despertar sobre o seu valor, sobre sua honra, seu respeito, porém sobre sua lepra. Porque se esta lepra não for sarada agora, não poderá entrar no reino dos céus com a lepra do pecado. A lepra de Naamã era uma enfermidade. Mas a lepra do ser humano hoje é o pecado. O pecado também é chamado de lepra. Essa é a palavra que deixo para todos vocês. E Deus abençoe, ilumine e guarde, em nome do Senhor Jesus. E às 18 horas estaremos orando, buscando a presença do nosso Deus. E se você quer estar online com a gente, é o nosso convidado especial. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe.